a massa do galo! Canta Brasil! É nosso. O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1937. O que levou à criação do primeiro campeonato de futebol de clubes no Brasil. Como foi disputado? E nos anos seguintes? São essas as perguntas do torcedor brasileiro, mas que não tem muita coisa além de desinformação do tipo, foi um torneio do Sudeste, ou então patifaria do tipo de que só saiu na imprensa de Minas, ou avacalhação, tentando destacar a Liga da Marinha, sendo que nem o Atlético, nem o Fluminense, nem a Portuguesa jogaram contra a Liga da Marinha. É isso mesmo. A zoeira faz parte, o torcedor brasileiro curte, mas em algum momento tem que ter informação de verdade. O povo pede e o povo merece informação com credibilidade. Por exemplo, mais da metade do time titular da seleção de 1938 jogaram os campeonatos mineiro e carioca profissionais de 1936. 6 dos 11 titulares da seleção eram provenientes de clubes que disputaram os campeonatos mineiro e carioca profissionais de 1936. Foi a base da seleção brasileira. Não tem coré-coré. Foram, inclusive, o responsável por quase todos os gols da seleção na Copa de 1938. O primeiro mundial que o Brasil fez bonito, apresentou o chamado futebol arte. Não tem coré-coré. Batatais, Machado e Romeu pelo Fluminense, Zezé Procópio pelo Galo, Leônidas da Silva pelo Flamengo e José Peraço pelo Vila Nova de Nova Lima. Todos titulares e fizeram praticamente todos os gols da seleção na Copa de 38. Na tela, trechos de um trabalho acadêmico recente, imparcial, de quem conhece do assunto, para destacarmos como que um especialista do futebol daquela época enxerga o Campeonato dos Campeões de 1937. Rodrigo Guimarães Saturnino Braga. O cara escreveu uma dissertação de mestrado sobre o futebol daquela época. Vamos abrir aspas. Em 1937, já pressionada financeiramente, a FBF não conseguiu reunir as seleções das ligas filiadas e montou um certame de clubes campeões estaduais, conquistado pelo Atlético Mineiro, que, por isso, poderia ser reconhecido como campeão brasileiro daquele ano. Fecha aspas. Até a publicação desse trabalho ainda não havia tido reconhecimento por parte da CBF, que fez muito bem em reconhecer o Campeonato dos Campeões de 1937. Esse trabalho está lá no site da FGV do Rio. É só procurar que acha. Deixo como sugestão de leitura, porque tem uma abordagem de um conteúdo inédito, de um período que a galera, até os especialistas aí, tentam escantear, mas é que é importantíssimo para o futebol brasileiro, fundamental. Nenhum país começa a jogar a bola num dia e é campeão mundial no outro. Aqui já tinha futebol, e não era só campeonato estadual, não. Só para poder contextualizar rapidão, sem fugir do tema do futebol. No Brasil e no mundo, era o contexto do tal do nacionalismo. Aqui, o Brasil passava pela fase do chamado, segunda fase do chamado modernismo, a busca da identidade nacional. Inclusive, nesse período que foi publicado os livros Casa Grande e Senzala, em 1933, do Gilberto Freire, e Raízes do Brasil, em 1936, do Sérgio Buarque de Holanda. Em 1935, pensando agora em nível institucional,
foi criada a chamada Voz do Brasil, 1935. E em 1937 ocorre a chamada Queima das Bandeiras Estaduais, para simbolizar a substituição do sentimento regionalista pro nacionalista. Para ficar mais claro de como é um anacronismo, assim, chamar de torneio do Sudeste. O próprio IBGE, criado em 1936, apresenta uma divisão regional para o Brasil em 1940 e ele coloca Minas Gerais na região centro, o Espírito Santo na região leste, São Paulo e Rio na região sul. Ou seja, ele embaralhou ainda mais a divisão regional do Brasil. Uma outra questão que é importante nesse contexto aí, que tem a ver diretamente com o futebol: profissionalismo versus amadorismo. Temos que lembrar que é o contexto do trabalhismo do governo Vargas, que interviu diretamente no futebol quando colocou o presidente da FBF para poder coordenar o futebol brasileiro profissional dentro da CBF. Bom, de forma geral, a gente pode dividir a representatividade das competições nacionais no Brasil em 3 períodos. A questão do nome é importante, mas é secundária. Vamos lá. A primeira fase é a fase dos campeonatos de seleções estaduais. Vai da década de 20 até a década de 60. Tirando ali 37, que já entra no segundo grupo, de 59 a 37. Vamos chamar dos campeonatos Bossa Nova, que tinham um formato um pouco reduzido, mas que eram representativos para aquilo que era possível ser feito na época. Em 1971 já entra no outro período, com abrangência maior, primeira e segunda divisão, com Galão, campeão, primeiro campeão do Brasileirão. E o Vila Nova, de Nova Lima, ganhou a segunda divisão, primeiro campeão da segunda divisão daqui de Minas Gerais. Minas Gerais, fora do eixo, também tem futebol. 1971. Minas Gerais, os times mineiros dominando a cena do futebol nacional. Vamos abrir aspas novamente. No hino do Atlético, a massa canta orgulhosamente: nós somos o orgulho do esporte nacional. E por que do esporte nacional? Não só do futebol nacional, do futebol também, mas do esporte nacional. Vamos lá, abrindo aspas. Do lado do grupo pioneiro na implantação do profissionalismo, o pacto reconhecia a FBF como entidade nacional de futebol e abria caminho para a adoção do mesmo sistema para os demais esportes, fecha aspas. Os clubes que bancaram a profissionalização do futebol contribuíram muito também para a profissionalização nos demais esportes. O Vicente Mota, autor do hino do Clube Atlético Mineiro, a pedido da diretoria, foi muito feliz na escolha das palavras: nós somos orgulho do esporte nacional. Não sei se proposital, mas foi muito feliz nessa escolha. É importante destacar também, nesse período, Fluminense. Fluminense é o time mais tradicional do Rio de Janeiro, como todos sabem. Vamos destacar principalmente aqui a figura de um grandíssimo dirigente do tricolor carioca, Arnaldo Guilherme, que teve à frente da construção do Estádio das Laranjeiras, primeiro campo que serviu como casa da seleção brasileira. O Arnaldo Guilherme também liderou a criação da FBF, lutando ali pelo profissionalismo, que inclusive, abrindo parênteses aqui, clubes como Vasco, Palmeiras, Corinthians também participaram da fundação da FBF, mas depois pipocaram, voltaram para o amadorismo e perderam. É muito fácil, é lugar comum falar mal da CBF. O atleticano sabe muito bem disso aí. Agora, difícil mesmo é reconhecer grandes trabalhos
quando são merecidos. É o caso aí do Arnaldo Guinho, grande ex-dirigente da CBD, e agora também temos que aplaudir a coragem do atual presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que honra o cargo que ocupa ao valorizar a história do futebol brasileiro. Um presidente da Bahia, primeira capital do Brasil, é isso mesmo, faz jus ao cargo que ocupa. Palmas para o Edinaldo Rodrigues, que teve essa coragem, jogou holofote num período importantíssimo da história do futebol brasileiro, que estava aí escanteado. Um panorama geral, algumas coisas que são importantes serem ditas, resumão para poder ficar claro. Desde 1922 já tinha Campeonato Brasileiro no Brasil. Era o de seleções estaduais, que em 1937 foi substituído por um campeonato de clubes, o Campeonato dos Campeões, que tinha o objetivo claro de se definir um campeão brasileiro. Como veremos a seguir adiante, com toda a documentação da época. Claro que no seu contexto, obviamente, que as coisas têm que ter um sentido. Antes, um campeonato para poder ser oficial mesmo, ser válido e ser assim reconhecido, antes de iniciar, antes da bola rolar, tem que saber o que está em disputa. O objetivo é definir um campeão brasileiro. E que foi o que aconteceu. Antes, durante, todo o campeonato teve ampla cobertura da mídia nacional, considerando o Atlético como campeão. E assim, posteriormente, o Atlético foi considerado campeão brasileiro, inclusive nas décadas seguintes. Não só pela imprensa nacional, como também internacional. E é importante deixar claro que isso é bem diferente de outras competições que o pessoal tem comentando aí. Tem gente que fala que a CBF está distribuindo títulos. Bobagem. Bobagem. Porque se fosse sobre isso, o Atlético, o Galo, ganhou em 1978 a Copa dos Campeões, organizado pela CBD também. Poderia ser um outro pleito do clube. A diretoria, sabiamente, não cogita pedir essa unificação com o Campeonato Brasileiro, porque sabe que são competições de caráter distinto. As coisas têm sentido. Por exemplo, o torneio vencido pelo Paulistano em 1920 tinha o objetivo claro de promover uma série de jogos visando a convocação para a seleção brasileira que ia disputar o Campeonato Sul-Americano daquele ano. Era representativo. O Paulistano, inclusive, era na época. Teve ali, né, um caráter até mesmo, a gente olhando, experimental, ainda que na fase amadora. Mas não tinha um intuito de definir um campeão brasileiro. A finalidade para que ele foi criado foi outra. E isso é importantíssimo. Quem define o que está sendo disputado é quem está organizando isso. Tem que ser avisado anteriormente. O torneio Rio-São Paulo, por exemplo, coexistiu com o Campeonato Brasileiro durante vários anos, provando que tinha um caráter interestadual. As coisas têm sentido. Da mesma forma que a Sul-Minas, que por mais que fossem regiões diferentes, como Minas Gerais aqui do Sudeste atualmente e os times do Sul, tinham um sentido de interestadual. Diferentemente do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, que em 1922, o primeiro ano que foi disputado, tinha 7 estados da federações, mas já tinha o sentido de um campeonato nacional. Na tela, um panorama das disputas que tinha ali no início do século XX. Do lado esquerdo, os interestaduais disputados entre Rio e São Paulo. Inclusive, nesse período aí, os dois brigavam muito fora de campo para ver quem que ia tratar as demais ligas estaduais aí como curral eleitoral. Inclusive, foi preciso o ministro das Relações Exteriores, Lauro Miller, intervir. É daí, inclusive, que surge a CBD. E esse bairrismo aí continuou. Inclusive, prejudicou muito, e prejudica até hoje, o futebol brasileiro, né? E a mídia do eixo aí sempre vai empurrar os times de lá para os outros estados, porque é mais barato para a empresa e é mais fácil também, além do clubismo também, né? Os caras veem seus times ali com maior torcida e com maior dinheiro, com o dinheiro ficando ali todo na praça. Então, é bom ficar de olho a galera fora do eixo aí. Temos que valorizar o futebol local. Pois bem, esse bairrismo aí das primeiras décadas aí do século XX, do eixo aí, ele continuou. Inclusive prejudicou muito a seleção brasileira. Na Copa de 34, por exemplo, praticamente toda a delegação da seleção era carioca.
foi a pior campanha da história do Brasil nas Copas. Quando a gente fala no eixo, não quer dizer que estão ali sempre ali, um de boa com o outro, não, não. Mas é como se fosse Guerra Fria, disputando zonas de influência. O pessoal da imprensa do Rio acusa os paulistas de bairrista. O de São Paulo diz o mesmo do pessoal do Rio. Mas aí quando a gente fala do tal do eixo para eles vêm aí com a desfaçatez. Do lado direito da tela, temos os campeões brasileiros estaduais, a partir de 1922. Como que surgiu esse Campeonato Brasileiro de Futebol? Por que ele surgiu? Qual foi o contexto? Era do centenário da independência do Brasil, que além do mais, sediou, em 1922, o Campeonato Sul-Americano. Foi disputado no estádio das Laranjeiras. É isso mesmo. Olha a importância aí do Fluminense, do Arnaldo Guilherme para o futebol brasileiro. Um paralelo. A primeira Copa do Mundo foi disputada no Uruguai, no ano do centenário da sua independência. Uma abrangência mínima que o Campeonato Nacional precisa ter, inclui time fora do eixo de São Paulo. O Campeonato de 22, aí, criado pela CBD, não deixa dúvida. É prova da importância de participar de times fora do eixo é que, quando lançaram o campeonato de times em 1937, o Galo foi o campeão, o primeiro campeão brasileiro. E já em 1959, quando foi lançada a Taça Brasil, que é um formato de Copa, mas nem por isso deixa de ter o seu valor na época, porque não tinha campeonato, em 1959, campeonato de times, o Bahia foi o primeiro campeão da Taça Brasil. Quem apostaria no Bahia contra o Santos do Pelé? Pois é, Bahia participou e levou. Em 1960, o Fortaleza foi vice-campeão. Em 68 também. Em 66, o Cruzeiro conquistou. Em 67 e 68 foi a vez do Inter, na Taça de Prata, o Robertão. Assim como o Cruzeiro em 69. E em 71, quando é criado o Brasileirão, o Atlético, o Clube Atlético Mineiro, o Galão da Massa, é o primeiro campeão do Brasileirão. É isso mesmo. Muita gente pergunta, se teve um campeonato brasileiro em 1937 e 1938, quem foi o campeão? Bom, a resposta é que o campeão foi o Distrito Federal, ou então o Rio de Janeiro. Essa pergunta aí, na verdade, quer saber, mas então, se teve campeonato 37 e 38, 39, 40 e assim por diante. Temos aí um documento, primeiramente, antes de falarmos de como sucedeu, vamos falar antes de ter começado. Porque se é um campeonato oficial, todo mundo tem que estar sabendo. Isso tem que ser avisado oficialmente, publicamente. E foi isso que aconteceu. Como vemos aí no jornal Folha de Minas, destacando como será disputado o Campeonato Brasileiro de Futebol, o certame máximo. Isso foi publicizado. A mudança do campeonato que valia como certame máximo foi publicidade, publicizado, foi dado publicidade a ela. Basicão, para uma competição ser considerada oficial, é ser organizado por uma instituição representativa. Por exemplo, se é um título internacional, não pode ser uma federação nacional a organizar. Tem que ser uma confederação ou uma federação internacional. Tem que ser anunciado antes da bola rolar o que está em disputa, que é o título de campeão. De campeão do quê? Nesse caso, campeão brasileiro. E dá oportunidade para outros times participarem, igual em 37. Claro que tem regras. Tinha que ser campeão estadual profissional. Agora sobre como sucedeu, o que aconteceu nos anos seguintes. Aí temos na tela aí um documento importantíssimo para a gente poder montar esse quebra-cabeça aí, para a gente poder decifrar essa charada. No segundo parágrafo, podemos abrir aspas aí, para o presidente da FBF, que expõe o seu programa a partir da pacificação. Abre aspas. O Campeonato Brasileiro de Seleções
a experiência já o ensinou, torna-se quase impraticável, pois o profissionalismo modificou as obrigações dos clubes para com as entidades. Assim, os clubes fazem exigência para a cessão de elementos, pesando nos orçamentos das entidades. A minha ideia é de ampliar o campeonato dos campeões como um prêmio aos clubes que levantarem os certames locais. Fecha aspas. Ou seja, em 1938, a ideia era continuar com o campeonato dos campeões e dar, obviamente, cada vez mais abrangência, levando em consideração a pacificação, que os clubes até então que estavam no amadorismo, agora eles passam para o lado do profissionalismo. Isso é de fundamental importância. Mas e aí, o que aconteceu? Bom, em agosto de 38, no Jornal dos Esportes, os senhores e as senhoras podem conferir na página 2, o mesmo presidente da CBD, ele explica os motivos de ter que retroceder ao campeonato de seleções estaduais. Isso porque o campeonato carioca ele ia se estender até o final do ano. Ou seja, não ia ter definido o campeão carioca para poder representar o Rio de Janeiro no campeonato dos campeões. Então, tiver que voltar com o campeonato de seleções estaduais, porque naquele ano tinha a Copa Roca e o campeonato sul-americano. E ia conflitar ali com a preparação da seleção brasileira. Bom, ele, presidente da FBF, da CBD, via o Campeonato dos Campeões de Clubes como modelo ideal, mas ele teve que retroceder para o Campeonato de Seleções Estaduais. E até, inclusive, é importante chamar a atenção, abrir um parênteses aqui, para o nome, para como ele chama a competição de 1937. Como vamos ver mais adiante em outros documentos, foi chamado de Campeonato dos Campeões. Esse é o nome oficial, dito pelo presidente da entidade e tratado dessa forma no início do campeonato pelos principais jornalões da época. Ver no dia 10 de janeiro de 1937 a manchete do jornal Folha de São Paulo, que até então se chamava Folha da Manhã, grifado aí para poder estar facilitando. Dia da estreia do Campeonato dos Campeões. Na parte de baixo está grifado para poder facilitar e deixar claro que era continuidade do Campeonato Brasileiro. Seguindo aí o Redação, agora desembarcando no Rio de Janeiro, do lado esquerdo. Destaque do Jornal Globo de 10 de janeiro de 1937, dia que inicia-se o Campeonato dos Campeões para os campeões do Rio de Janeiro e de São Paulo. E do lado direito, de Vitória Espírito Santo, especial para o Globo, a estreia do Rio Branco contra a Liga da Marinha, que tinha eliminado o Aliança de Campos. É importante destacar que esses times fizeram uma espécie de preliminar, tipo a pré-Libertadores, né? Inclusive, o Aliança de Campos ele foi campeão Fluminense, igual o americano foi campeão Fluminense em 1965 e por isso ele disputou a Taça Brasil, inclusive contra o Cruzeiro em 1966. Só que o Cruzeiro jogou contra o americano, ao contrário do Galo, que não jogou contra a Liga da Marinha, que saiu na fase preliminar para o Rio Branco. Então, não tem essa zoeira, porque o Galo não jogou contra a Liga da Marinha. Se tivesse jogado, faria parte do contexto, mas o Cruzeiro, sim, jogou contra o americano na Taça Brasil de 1966. E é bom demais lembrar que no dia 3 de setembro de 1969, o Galo de Dario venceu a seleção brasileira, seria tricampeão mundial no ano seguinte, com Pelé, Tostão, Gerson, Jairzinho, Rivelino e Carlos Alberto. Na tela, a tabela do Campeonato Brasileiro entre quadros campeões, com Atlético Rio Branco, Portuguesa e Fluminense. Como dito
anteriormente. Vale lembrar que na Taça Brasil de 68, por exemplo, o Botafogo jogou contra o Metropolitano, Cruzeiro e Fortaleza. Os times de São Paulo, o Santos, por exemplo, já entrava praticamente na semifinal. Disputavam, na maioria das vezes, aí, só 4 jogos. Vi muita gente aí, inclusive na mídia, zoando a participação da Liga da Marinha no campeonato de 1937. Embora, como já vimos, né, somente na fase preliminar. Mas a galera aí que torce para pro time de regatas, fundado para poder disputar corrida de canoa. O Charles Miller trouxe o futebol pro Brasil, como a gente comumente ouve. Mas o Charles Miller ele é mais importante pro futebol de São Paulo. Cada estado ele tem a sua realidade. Lógico que às vezes um influencia no outro. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Oscar Cotes, fundador do Fluminense, ele tem um papel mais importante. E antes disso, tem relatos de que marinheiros ingleses já tinham jogado futebol para mostrá-lo para a princesa Isabel. Tem um outro livro que é importante sobre esse período aí do século XX no futebol brasileiro, que se chama A Regra do Jogo, uma história institucional da CBF, do Eduardo Carlos Sarmento. Em um trecho ele diz o seguinte, abre aspas, desde o início estava claro que as elites nacionais buscavam no futebol um espelho no qual pudessem enxergar seus reflexos à luz dos valores da sociedade europeia. No entanto, o futebol era um território que circulava desde os mais refinados aristocratas ingleses até os truculentos marinheiros e operários oriundos das velhas ilhas britânicas. Ou seja, galera da marinha aí tem uma ligação direta com a expansão do futebol no mundo. Vamos continuar aí o nosso redação, agora com outro jornal de São Paulo, o Correio Paulistano, destacando como foi a estreia da Portuguesa no Campeonato Brasileiro. Olho no lance, 13 de janeiro de 1937, Correio da Manhã do Rio, divulgando a segunda rodada. Do jogo entre Atlético e Fluminense, valendo, abre aspas, o certame máximo, que é a disputa grifada embaixo do Campeonato Nacional, em letra maiúscula. Vamos agora para o Nordeste. Diário de Pernambuco. Bom, esse documento é importantíssimo para a gente poder entender aí a logística envolvida na época e o esforço que a imprensa fez para poder cobrir o Campeonato dos Campeões de 1937, o primeiro campeonato brasileiro de futebol. Aí seguindo na terceira rodada, que eles designaram um enviado especial da Associação de Cronistas Esportivos para poder cobrir o jogo entre Fluminense e Portuguesa no Rio de Janeiro. Vejam bem, senhoras e senhores, viagem na logística, matéria escrita no dia 13 de janeiro, foi enviada pelo aéreo e só foi publicada uma semana depois, no dia 21 de janeiro. Vejamos, nobres, como a imprensa, no caso aí do Rio, mesmo com o Fluminense já classificado, continuou acompanhando o Campeonato dos Campeões.
destaque aí no caderno de esportes do jornal O Globo, na véspera do jogo que poderia ser decisivo, que o Atlético poderia sagrar-se campeão. Pois bem, já vemos aí foto de campeão, Galão da Massa, o primeiro campeão do Brasil, derrotou o Rio Branco e obteve o título máximo. O Clube Atlético Mineiro venceu amplamente. Foto de campeão, para ficar claro. Seguindo aí na matéria, do lado direito, grifado para poder facilitar e entender como foi considerado o Campeonato dos Campeões, mais uma vez, né? Em 1937, o atual campeão do Brasil. Inclusive, o Diário de Pernambuco, mesmo com os times do Rio e de São Paulo já fora da disputa, continuou acompanhando o campeonato. Inclusive, temos aí uma matéria enviada de Belo Horizonte. A gente não sabe se foi o mesmo correspondente que saiu de Pernambuco e foi para o Rio de Janeiro, que depois foi para Belo Horizonte. Mas fato é que o Diário de Pernambuco está de parabéns, fez uma cobertura brilhante do Campeonato dos Campeões de 1937 e publicando aí novamente a tabela. No dia 13 de fevereiro, antes do jogo da última rodada do campeonato, o Correio de São Paulo, outro jornal paulista, noticiando aí o jogo entre os campeões brasileiros, e isso depois do título, noticiando aí o jogo entre os campeões brasileiros e os lusos. E aí, do texto repete, para poder ficar claro, campeões brasileiros. Agora, o Correio de São Paulo, de 15 de fevereiro de 1937, destacando o resultado da partida. Triunfaram os campeões brasileiros. Temos aí na tela, além do nosso glorioso Padre Anchieta, a foto dos campeões brasileiros. Novamente aí, pose para foto, pôster de campeão. No jornal Folha de Minas, a mesma coisa, foto de campeão. O Atlético sagrou-se campeão brasileiro de futebol. Título vencido aqui em Belo Horizonte, no estádio Antônio Carlos. O primeiro campeonato brasileiro de futebol foi disputado no estádio Antônio Carlos, ali do lado da sede do Clube Atlético Mineiro. Também foi destaque do jornal Estado de Minas. O Clube Atlético Mineiro conquistou para Minas Gerais o título de campeão do Brasil. Foto aí provavelmente aí com autoridades da época. Internacionalmente, jornal Le Monde da França, de 1950, quando o Galo foi representar o futebol brasileiro numa excursão pela Europa. E quando foi jogar em Paris, com o Stade de France, no Parc des Princes, foi considerado, tratado como o campeão do Brasil. E curiosidade, em 1977, a França do Platini, seleção francesa de Michel Platini, veio jogar aqui no Mineirão. Tomou 3 do galão de Reinaldo e companhia. Jornal Globo aí, décadas depois, destacando o título brasileiro de 1900 do Atlético como primeiro título de campeão nacional. Em 1971,
foi lançada a coleção de revista Grandes Clubes Brasileiros. E a do Galo é essa aí. Deixo aí como sugestão também para os torcedores aí estarem adquirindo aí, porque é um registro aí ali da primeira metade do século XX, do surgimento dos clubes brasileiros. Pois bem, o que eles diziam sobre o Clube Atlético Mineiro nas décadas anteriores? Vamos abrir aspas aí para o título do Campeonato dos Campeões, que foi lembrado pela revista. Um autêntico campeonato brasileiro de clubes que daria ao vencedor o título de campeão dos campeões do Brasil. Seguindo, era o futebol de Minas que tinha a sua primeira oportunidade de projeção nacional. Na tela, o ilustre Cafunga, um dos principais jogadores da história do Galão, goleirão do Galo, colecionador de vários títulos pelo Clube Atlético Mineiro. Depois trabalhou em vários veículos de comunicação daqui de BH. Vindo do Rio de Janeiro, era uma figura folclórica, estilo Dario, estilo da Maravilha. Inclusive, para quem tiver curiosidade, o Cafunga tinha um programa de esporte, esse da hora do almoço, turma do prato, como ele dizia, que ele convida, inclusive até o próprio Dario, para poder participar do programa. E tem ali uma tabelinha entre os dois. Vale a pena conferir essas figuras aí lendárias do nosso futebol, não só mineiro, como brasileiro. Do lado direito aí, grifado, destacando aí os vários títulos conquistados pelo Cafunga. O título de campeão dos campeões, os campeonatos mineiros, a excursão pela Europa, inclusive algumas frases aí, algumas terminologias que ele criou e que tomaram a boca da galera, como por exemplo o tal do VaptVupt, Lesco-Lesco, a Despingolada. Depois dos gols, o Cafunga trabalhou também na Rádio Itatiaia como comentarista. Depois dos gols, ele vinha com a seguinte frase: não tem coré, gol barra limpa. Olho do lance, Guará, um dos maiores artilheiros da história do Clube Atlético Mineiro, com a média de gols altíssimos. Lembrando, em 1971, lembrando do título de 1937, como ele se considerava, qual foi a passagem marcante dele pelo Galo. Vamos abrir aspas aí para o grande Guará. Tem coisas que a gente não pode esquecer. O título de campeão brasileiro é um dos casos. O título de campeão brasileiro é de 1937. Em 1971, como senhores e senhoras sabem, o Atlético voltou a sagrar-se novamente campeão nacional. Inclusive, vale lembrar duas coisas. A primeira é que em 1962, Minas Gerais volta a ser campeão nacional, campeão do campeonato de seleções estaduais, e que a base eram os times do Atlético e do América. E uma outra coisa é que o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 1937 foi o Paulista do Atlético. Depois veio o Russo e Hércules do Fluminense, com 7 gols, o Paulista marcou 8, e o Guará mais o Nicola, cada um marcou 3 gols. E aí, vale também mais uma outra curiosidade. Seu Dondinho, pai do Rei Pelé, que também era mineiro, veio para o Galo para poder substituir exatamente o Guará, que tinha parado de jogar em 1939. O Dondinho chegou no Galo em 1940, ano do nascimento do Pelé. E chegou, inclusive, a marcar um gol com a camisa do Clube Atlético Mineiro. Por isso que, na entrevista para o Celso Unzetti, para Placar de 1999, o Pelé disse que o seu primeiro time de infância era o Galo. Parece que depois ele começou a torcer para o Vasco, que não era muito incomum para aquela época, não. O pessoal do interior de Minas aí torcendo para times do Rio de São Paulo, mas principalmente para o Rio de Janeiro. Lembrando
Entrevista para o Celso Unzelt, jornalista dos bons. Tem vídeo aí, inclusive, dele num programa da ESPN, reforçando a veracidade dessa entrevista que ele fez com o Rei Pelé. Iremos agora uma página do rival, a Cruzeiropédia. Temos aí o jogo do Campeonato Mineiro, da primeira fase do Mineiro de 1936. O resultado do clássico Atlético e Cruzeiro. Sonora goleada do Galão de Guará em cima do Palestra Itália, de Ninão e Nijinho, em pleno estádio do Barro Preto. A pergunta que eu faço para o torcedor brasileiro: qual 6-1 o senhor e a senhora preferiria? 6-1 para poder fugir do rebaixamento ou ganhar de 6-1 do rival para poder arrancar para um título inédito e fazer história no futebol brasileiro? Eu prefiro muito mais ser campeão brasileiro. Bom, a imagem aí do Galo Digital, a primeira imagem que eu estou usando de coisas relacionadas ao clube aí, é só para poder facilitar a visualização de como foi a campanha do Galo no Campeonato Mineiro de 1936. A campanha espetacular. Foram 9 vitórias, 6 goleadas, 2 empates contra o América Siderúrgica e apenas uma derrota para o Vila Nova. Naquela época, com o profissionalismo, o Campeonato Mineiro ficou ainda mais disputado. Em 35, o campeão foi o Vila Nova. Em 36, o Atlético, que deu vaga para ele disputar o Campeonato dos Campeões em 37. Mas no Mineiro de 1937, o campeão foi o Siderúrgica. Só no ano seguinte, que o Atlético voltaria a emendar uma sequência de títulos aí, ali 38 e 39. Os campeonatos estaduais dessa época aí, eles são fundamentais para a gente poder entender o contexto, principalmente do Rio de Minas, como já foi dito, foi base do time da seleção brasileira, aí, do titular da Copa de 38. Né? O campeão carioca foi o Fluminense e o vice foi o Flamengo, de Domingos da Guia e Leônidas da Silva. Cada um fez 15 jogos, terminaram empatados. Depois, Fluminense e Flamengo fizeram uma melhor de 3. O primeiro e o terceiro jogo terminou empatado, mas o Fluminense tinha goleado o Flamengo por 4-1 no segundo jogo. Por isso foi campeão e se classificou para poder disputar o Campeonato dos Campeões. Inclusive é importante lembrar que esse time do Fluminense, a máquina tricolor aí, foi hegemônica no Rio de Janeiro de 1936 a 1941, tendo conquistado 5 campeonatos cariocas. E a importância também do futebol mineiro também, que ganhou nesse período aí, ó. Temos aí do lado esquerdo Zezé Procópio, lateral direito da seleção brasileira de 1938, o primeiro jogador do Clube Atlético Mineiro a disputar como titular uma Copa do Mundo. Do lado direito, José Perazzo, primeiro jogador mineiro a marcar um gol em Copa. Vale destaque também para o Rio Branco, o maior campeão capixaba. Tem praticamente o dobro de títulos do Desportivo Ferroviária. E exatamente nesse período aí foi o período mais glorioso do Rio Branco no futebol capixaba. Ele conquistou o hexacampeonato de 34 a 39. E no Campeonato dos Campeões de 1937 ele teve chance de ser campeão, brigou pelo título. Vemos aí destaque aí do jornal O Globo como Rio Branco com grandes probabilidades de conquistar o título máximo. A situação da tabela do Campeonato dos Campeões, grifado aí para poder deixar claro que o Rio Branco tinha um time fortíssimo. Futebol se decide dentro de campo e o Rio Branco é o maior campeão capixaba. Lembremos. Matéria do Globo destacando a revanche do Fluminense contra a Portuguesa. Inclusive aí dividindo página
com a matéria da seleção brasileira. Topo da página, Atlético campeão dos campeões. Destaque aí para o Clube Atlético Mineiro. Inclusive aí na página de esportes aí que a gente vê a própria matéria também da seleção brasileira. É a importância que os jornais da época, então Capital Federal, davam, né, para o campeonato. Dividia página aí com a seleção brasileira. E aí temos aí pôster de campeão do jornal Estado de Minas. O time do Atlético aí foi campeão dos campeões. O orgulho do esporte nacional. Bom, espero que tenha ajudado a esclarecer muita coisa aí que o torcedor e a torcedora brasileira fazem, mas a gente não encontra muita coisa aí na mídia, mas já vem surgindo algum material aí, inclusive até mesmo o próprio trabalho do Rodrigo Saturnino aí. E eu imagino que daqui em diante vai surgir muito mais coisas e esse período do futebol brasileiro vai ser ainda mais valorizado. Temos que valorizar a história do nosso futebol, porque no mundo todo o pessoal valoriza esse período aí. Foi de grande importância para o nosso futebol também. Nosso futebol começou a mostrar a cara a partir daí, a partir de então. Então, é um grande orgulho para o Atlético ter sido campeão brasileiro de 1937, ter participado dessa luta aí pelo profissionalismo. Foi uma grande valia para o esporte como um todo. Então, nobres, senhoras e senhores, espero que tenham curtido aí. Um abraço e galo!